Efésios capítulo 6. Efésios 6. A leitura será do versículo de número 10 até o versículo 20. Mas o sermão se dará somente do versículo 10 ao versículo 13. A leitura vai do 10 ao 20, mas o sermão se dará somente do versículo 10 ao 13. E já explicando isso, antes mesmo de começar o sermão, hoje eu não prego essa parte inteira, do 10 ao 13. Essa sessão aqui, essa perícope do 10 ao 13, dará pelo menos 2 sermões. Então hoje, domingo que vem, se Deus assim nos permitir, talvez em 3 partes, mas no mínimo em 2. Hoje uma parte e domingo que vem a segunda parte, do 10 ao 13, repito. Assim diz o Senhor nosso Deus: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calcai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Amém. Certamente, todos que estão aqui presentes essa noite tomaram conhecimento e estão por dentro dessas informações, uma vez que isso não é algo de agora. Já tem um tempo que nós temos ouvido de notícias, e refiro-me a guerras desse momento, né? Como, por exemplo, ocorre agora ali na região entre a Rússia e a Ucrânia. Alguns dentre nós, inclusive, são bastante interessados nesse tipo de assunto. Procuram notícias não apenas nos canais normais ou comuns de chamada mídia tradicional, mas também tentam se informar através das redes sociais, de canais que possam, de alguma forma, trazer uma informação, algum tipo de comentário, algum acréscimo relacionado a essas notícias sobre a guerra ali da Rússia e da Ucrânia. E essas notícias, ou na verdade esse interesse nessas notícias, não se deve somente, pelo menos por parte de algumas pessoas, no fato de querer saber sobre a questão em si ali, mas o quanto isso pode afetar não apenas aquele continente, mas também afetar a nós. Será que dessa guerra ali, daquele conflito, nós não seremos de alguma forma atingidos? Será que não chegará o momento, o tempo, em que essa guerra vai ganhar proporções ainda maiores e nós possamos nos deparar até mesmo com uma possível terceira guerra mundial? Então, sim, há por parte de algumas pessoas o interesse de se informar mais, querendo saber ali se essa guerra de alguma maneira vai atingir mais diretamente a sua vida. E veja, não há nenhum problema com isso. Pelo contrário, precisamos, como cristãos, estar bem alertas com relação ao que acontece em nosso mundo. Isso sempre observando à luz da palavra de Deus. Mas a pergunta que eu faço para você
à luz desse interesse que você, talvez seja o seu caso essa noite, tenha nessas notícias acerca de guerras, de conflitos entre outros países, qual é o seu nível de interesse acerca da guerra que você, diariamente em sua vida cristã, trava? Qual é o seu nível de interesse nesse assunto? O quanto você de fato se preocupa, se é que você se preocupa, com os conflitos que você tem. E observe que esses conflitos, diferentemente desses que eu citei aqui, ou nesse que eu citei aqui, esses conflitos que você e eu, nós enfrentamos, eles só acabarão no último dia de nossas vidas. Então você lida com uma guerra que ela não tem trégua, pelo menos no sentido último. Você não fica sem lutar até o seu último dia nessa terra. Eu quero dizer com isso aqui, além de ser uma guerra que está no seu campo, ou deveria estar no seu campo de interesse principal, ela é uma guerra que você lida com ela frequentemente. Não ouvindo acerca dela vez por outra, quando te interessa saber alguma notícia, mas diariamente você precisa enfrentá-la. Não tem como você correr. Se você é um cristão de fato, você não tem como fugir disso. Essa guerra, ela é real. De fato, ela é espiritual. Ela é sobrenatural. E é nesse campo de batalha que ela é vencida. Mas ela é real. Ela é tão real quanto o seu irmão do seu lado agora aí, de carne e osso. Ela é tão real quanto você. Ela é real. Como você lida com essa guerra? Meus irmãos, nesses versículos aqui lidos, do versículo 10 ao versículo 20, nós aprenderemos que em nossa guerra espiritual, nós devemos nos fortalecer no Senhor e nos revestir da sua armadura, para permanecermos firmes contra os estratagemas do diabo. Eu vou repetir. Em nossa guerra espiritual, nós devemos nos fortalecer no Senhor e nos revestir da sua armadura, da armadura de Deus, para que possamos permanecer firmes contra os estratagemas do diabo. Vossos olhos ao texto, observe isso mais uma vez. Como eu disse, veremos apenas os versículos 10 ao 13 nessa noite, e na verdade só a primeira parte aqui dessa perícope. Observe, Paulo começa, versículo 10, dizendo: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Lembre-se que após aplicar as doutrinas apresentadas no capítulo de 1 a 3, Paulo, ele naquele contexto, você deve lembrar disso, ele usou 5 vezes o imperativo do verbo andar, juntamente com a conjunção conclusiva, portanto. Lembre-se que essa é uma tônica presente aí na carta. Ele fala tanto a conjunção conclusiva de portanto, juntamente com o verbo andar. Portanto, andeis de modo assim. Nós ouvimos que nós devemos andar em unidade, no capítulo 4, versículo 1. Nós devemos andar em santidade, de modo diferente dos gentios, no capítulo 4, versículo 17. Andar em amor, no capítulo 5, versículos 1 e 2. Andar na luz, evitando todo o envolvimento com os ímpios e as suas obras, capítulo 5, versículos 7 e 8. Andar em sabedoria, controlados pelo Santo Espírito, capítulo 5, versículo 15. E na última parte do capítulo 5, versículo 15 a 21, nós ali, de forma a preparar-nos para nos comportar em nossa família e também em nossas vocações, somos ensinados pelo apóstolo a demonstrar que somos cheios do Santo Espírito de sabedoria, assim cumprindo muito bem os nossos papéis que o Senhor Deus nos concedeu. Agora, Paulo não usa mais o imperativo andem com essa conjunção conclusiva, portanto. Não é essa a sua ênfase agora. Em vez disso, ele começa essa seção aqui, que vem nesse versículo 10, com um adjetivo aqui, precedido de um artigo, e trazendo essa ideia de finalmente. Essa é a ideia, quanto ao mais aqui, no original grego. Finalmente. Paulo, com isso, está indicando os seus pensamentos finais dessa carta. E ao examinar essa seção aqui com base
nessa análise aqui retórica, dessa forma de argumentar do apóstolo Paulo. Há teólogos que defendem que essa forma de Paulo terminar aqui a carta não é apenas uma conclusão apropriada para o que vem antes, imediatamente antes, mas é uma conclusão que se relaciona com toda a sua carta. A ideia é a seguinte: ela seria uma conclusão visando aqui uma recapitulação dos fatos, do que ele narrou durante a sua carta, e ao mesmo tempo um apelo emocional assim aos seus ouvintes, aos seus leitores, para que eles venham a agir em conformidade com esse apelo. Alguns entendem que seria isso. Paulo agora, do versículo 10 ao 20, está, de certa forma, recapitulando o que ele tratou anteriormente e chamando os seus ouvintes, os leitores, a fazerem assim, a cumprirem assim a palavra de Deus. Veja, mas essa é uma possibilidade aqui dessa forma de Paulo terminar a sua carta. Mas ainda que você não entenda dessa maneira, que Paulo está fazendo uma recapitulação necessariamente, não tenha dúvida que a forma como ele escreve aqui é sim apresentando os seus últimos pensamentos nessa epístola. Uma sessão aqui final, já derradeira, uma conclusão para esse livro, independente de ser uma recapitulação ou não. Além disso, observe que o que Paulo trata aqui nesse capítulo 6, também, como nós lemos no início do culto, em Isaías capítulo 59, tem correlação com aquela imagem do guerreiro divino ali descrito em Isaías 59. Aquele que é o guerreiro divino, que luta as batalhas do povo da aliança, o nosso Redentor. Perceba o paralelo que há entre a armadura aqui descrita, que é uma armadura divina, ela é de Deus, que nós, como seus súditos, devemos usá-la. Assim como o guerreiro divino usa ali para a sua batalha, em Cristo, nós temos essa armadura sendo entregue a nós. Outra observação importante ainda acerca dessa fala do apóstolo Paulo aqui, do versículo 10 em diante, é que, devido ao fato de muitos crentes lá de Éfeso, eles terem sido adoradores de Ártemis, antes de se converterem, Paulo estaria aqui citando essa batalha com o diabo, fazendo referência principalmente a esse aspecto da idolatria presente em Éfeso. Você deve lembrar que o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 10, ele ensina que por detrás de todas as imagens de ídolos há demônios. Os demônios são, assim, os que influenciam as pessoas, os povos, através da idolatria. Então não tenho nenhuma dúvida que em Éfeso a idolatria daquela cidade era fomentada por demônios. Então Paulo aproveita esse contexto também e assim trata dessa questão, nessa parte final da carta, da batalha que os efésios enfrentavam e teriam que enfrentar contra as forças do mal, contra o diabo e contra os seus demônios. Nesse caso, de forma mais específica, tratando aqui da idolatria. Mas lembre-se que não é apenas isso. Como veremos ainda nessa exposição, não hoje, mas no próximo domingo, a forma do diabo agir não é apenas com relação à promoção da idolatria ou do falso culto. Há outras formas também, que seria o assunto primário. Além disso, observe também que essa parte final da carta, ela tem uma ligação profunda com o seu início. Lembre-se que lá no início da carta, no capítulo 1, você pode voltar e observar isso, no capítulo 1, versículo 3, os crentes eles são enriquecidos com todos os benefícios espirituais nos lugares celestiais. Isso no versículo 3 do capítulo 1. E nós, crentes, estamos sentados com Cristo nos domínios celestiais, no versículo 20 do capítulo 1 e no capítulo 2, versículo 6. Paulo, nessa mesma carta, ele orou para que os efésios conhecessem intimamente a Deus e experimentassem o poder divino que levou Cristo à destra do Pai. Nós vimos isso em Efésios 1, do versículo 19 ao versículo 23. Agora, aqui, Paulo ordena que os crentes sejam fortalecidos no Senhor para ficarem firmes contra a impiedade espiritual dos domínios celestiais. Perceba o mesmo
paralelo aqui. O diabo e suas hostes espirituais, meus irmãos, eles desejam roubar nós, crentes, dos nossos benefícios espirituais. E nós precisamos experimentar o poder divino, o mesmo poder que elevou a Cristo aos domínios celestiais, para que possamos estar firmes em nossa posição de defesa contra os ataques de nossos inimigos. As exortações dessa passagem aqui são dirigidas basicamente a cada crente, a você homem, a você mulher, a você criança, todos que fazem parte do povo da aliança. De forma individual, Paulo trata com cada um de nós nessa noite, mas também de forma geral aqui, com todo o corpo de crentes, com todos os cristãos, o corpo de Cristo também aqui sendo o público-alvo. Observe também que essa sessão está dividida em 3 partes. Veja, do 10 ao 13, aqui é ordenado o vestir a armadura. Do 10 ao 13, vestir a armadura. Do versículo 14 a 16, nós somos exortados a permanecer firmes com a armadura. Do 14 ao 16. E do 17 ao 20, no caso é mencionado aqui o recebimento das peças finais desta armadura. E assim começa o versículo 10, como eu citei já, com a exortação: sejam fortes no Senhor. Fortes no Senhor. No versículo 12, Paulo apresenta o motivo. Veja, a ordem é dada no 10. Ele diz assim, quanto ao mais, serem fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Ou seja, o que vocês devem fazer? Devem ser fortalecidos no Senhor. O que fazer? Ser fortalecidos no Senhor. No versículo 11, ele mostra, na parte A do versículo 11, que vai até a armadura de Deus, como fazer isso. Como é que você é fortalecido no Senhor e na força do seu poder? Revestindo-se da sua armadura. Como? E na parte B do versículo 11, para poderdes, daí até o versículo 13, Paulo diz o porquê ou a razão para assim nós procedermos. Qual é a razão? É para que nós permaneçamos firmes contra as ciladas do diabo. Então, o que fazer? Ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Como fazer? Vestindo ou nos revestindo da sua armadura. E por que fazer? Para que possamos permanecer firmes contra o diabo. Espero ter ficado bem claro aqui a divisão. Ainda como eu disse, versículo 10. O que fazer? Ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder, meus irmãos. A expressão que Paulo utiliza aqui, quando ele diz quanto ao mais, serem fortalecidos no Senhor, a ideia é exatamente essa. É dotar de poder, tornar-se capaz, tornar-se apto, fortalecer. E a maneira como essa expressão aparece aqui, ela aparece na sua estrutura de maneira, na voz passiva. A ideia é você ser feito forte, é você ser fortalecido. Ou seja, o poder ele não vem do crente, mas de uma fonte que é externa a nós. Nós somos fortalecidos. Nós somos feitos fortes. O Senhor é que nos dá essa condição. Esse uso, meus irmãos, aqui da palavra é parecido com o da oração de Paulo, que os crentes fossem fortalecidos com o poder ou a força do Senhor, do seu Santo Espírito, lá em Efésios capítulo 3, versículo 16. E também com a mesma exortação final que ele fez do apóstolo aos crentes coríntios para serem fortes, lá em 1 Coríntios 16, 13. Além disso, veja que a expressão que ele utiliza aqui, no Senhor, indica para nós a união entre nós e o Senhor. Ou seja, a esfera aqui que acontece é no Senhor, que indica não somente onde acontece, é no Senhor, esfera, mas também, mais uma vez, isso indica a fonte. A fonte é no Senhor. Também, como nós temos ouvido nas exposições em Efésios, Senhor aqui não é uma referência a Deus Pai, mas é uma referência específica a Deus Filho, a pessoa bendita de Cristo. Sistematicamente, Paulo cita Senhor aqui, o título no original grego, Kyrios, para se referir a Cristo.
Então, o fortalecimento aqui que nós devemos buscar nesse texto refere-se a Cristo. É no Senhor e é do Senhor que procede a nossa força. Veja, é o poder ou a força sobrenatural que tem sua origem na força inata ao Senhor. Essa é a ideia do versículo. Parafraseando, devemos buscar o nosso fortalecimento ou sermos fortalecidos na força inata do Senhor, que provém do Senhor. Que provém do Senhor. Vá para Efésios 1:19, veja. Efésios 1:19. Essa oração que eu já citei aqui para vocês e já foi exposta também. Efésios 1:19, Paulo diz: e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Veja como Paulo orou para que nós, os crentes, uma vez conhecendo intimamente a Deus, entendêssemos seu poderoso poder revelado na ressurreição e na ascensão de Cristo. Esse é o contexto dessa oração. O mesmo poder que ressuscitou Cristo dos mortos, o mesmo poder que fez com que Cristo fosse assunto aos céus, é o mesmo poder pelo qual nós somos fortalecidos no Senhor. No Senhor. Além disso, a voz passiva aqui, como eu já falei para vocês e quero enfatizar isso, ela indica que nós é quem sofremos a ação de sermos fortalecidos. E não apenas isso, também na sua estrutura aqui traz uma ideia de ser algo habitual, é algo que é costumeiramente. Essa é a ideia. Não é você ser esporadicamente fortalecido no Senhor, mas habitualmente. Você recebe isso, você recebe do Senhor isso, é externo a você, e isso tem que ser algo frequente, não esporádico, mas frequente. Meus irmãos, esse versículo 10 aqui, ele nos declara de forma aberta de que a força não está em você. A força não está em você, nem em mim. Nós não temos força por nós mesmos nessa guerra. Nessa guerra, você só obterá vitória se buscar os recursos no Senhor. É o exercício ou a manifestação do poder do Senhor que constitui a fonte do poder dos crentes. A parte de Cristo, como o próprio Senhor falou em João capítulo 15, nada podeis fazer. Você e eu, nós somos como galhos cortados da videira. Não temos nenhuma vida, nenhuma força, nenhum vigor à parte do Senhor. Por outro lado, em íntima comunhão com o seu Senhor, crente, você pode fazer tudo o que lhe é necessário. Como disse o apóstolo Paulo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, naquele que me concede a sua força, o seu poder. E a razão para isso, meus irmãos, é que o poder do nosso Senhor, o poder de Cristo, ele é infinito. Lembre-se que através de seu poder, Deus não só criou os céus e a terra, fez os montes tremerem, as rochas se fundirem, o Jordão voltar atrás, os cedros do Líbano se quebrarem em pedaços, os bosques se desnudarem. Tudo isso aconteceu pela força do seu poder. Porém, de forma mais ainda específica, que como nós vemos em Efésios, foi através desse poder que Cristo ressuscitou dos mortos. E é esse mesmo poder que vai tirar você e eu, naquele dia, quando Cristo voltar lá do nosso sepulcro. É o mesmo poder que dá vida a mortos, que dá vida a mortos também espirituais, que pela sua palavra, pelo poder da sua palavra, traz mortos espirituais à vida. É esse poder. É como se Paulo estivesse dizendo o seguinte: se eu insisto com vocês a que busquem seu poder no Senhor e na força do seu poder, não estou pedindo algo que não seja razoável, pois vocês bem sabem que sua onipotência se tem revelado por meio dessas duas obras maravilhosas, tanto da ressurreição, bem como também
da própria ressurreição espiritual, não só física, mas também espiritual. Portanto, não estamos tratando de coisas abstratas, e sim do poder de Deus demonstrado no curso da história humana. Você não está ouvindo isso de forma a não ter nada concreto. Você tem o testemunho da palavra de Deus e da própria lei natural. Você sabe que o Criador é o Deus Todo-Poderoso. E a sua vida é uma prova disso. Você estando aqui nessa noite, uma vez convertido, você sabe a sua condição qual era? De morto espiritual. Não tinha força em você, não tinha poder em você, não tinha nenhuma condição em você para vir a Cristo. Foi o poder de Deus que fez isso com você. Foi o poder de Deus que lhe concedeu vida. É o poder de Deus que lhe mantém vivo, tanto biologicamente falando como espiritualmente. É o poder de Deus que lhe sustenta diariamente. É o poder do Senhor. Pois bem, a ordem bíblica aqui é para que nós sejamos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Eu pergunto a você, é isso que você tem feito, crente? É isso que você tem feito? Você tem confiado no Senhor e na força do seu poder contra o pecado, contra o diabo, contra este mundo? É nisso que você confia? Ou é no seu próprio braço? Ou é na sua capacidade intelectual? Nos seus mecanismos de lidar com o pecado e com o próprio diabo, que é quem está em vista aqui, principalmente esse texto? É com a sua própria capacidade? Ou é na força do Senhor e do seu poder? Percebe que esse versículo, ele, dentre tantas coisas, ele nos chama à humildade? Mais uma vez. Porque só reconhece isso se você se sentir humilhado com esse texto. For humilhado por esse texto. Todos nós somos humilhados diante dessa realidade. Não há força em nós. Não há poder em nós. É o Senhor, meus irmãos. É o Senhor. Não interessa o seu tempo de crente, nesse sentido aqui. Não interessa o quanto você conhece de Bíblia. Lembre-se, você está lidando com um inimigo que conhece a Bíblia muito melhor do que você. Mas muito melhor mesmo. Não interessa se você vem de uma linhagem espiritual. Meu pai, minha mãe, meus avós e não sei mais quem eram reformados. Não interessa. Não interessa. Estou numa igreja que é bíblica. Não interessa. Nesse sentido aqui, último, se você não buscar força no Senhor, a força do seu poder, você não terá condições de enfrentar o diabo. Não terá. Esse é o que você precisa fazer? Buscar o fortalecimento no Senhor. Mas o apóstolo Paulo, na sequência, no versículo 11, na parte A, ele nos ensina como nós devemos fazer isso. Como buscamos o fortalecimento no Senhor e na força do seu poder, nos vestindo ou nos revestindo da sua armadura. Versículo 11, parte A, diz assim: revestivos de toda a armadura de Deus. Revestivos de toda a armadura de Deus. A forma como o apóstolo Paulo coloca que essas palavras, meus irmãos, ou vistam toda a armadura de Deus, traz um senso de urgência imposto aos crentes. A ideia é essa: vistam-se o mais rápido possível. Não sejam negligentes. Não esperem pelo amanhã. É agora. Vistam-se de toda a armadura de Deus. Em segundo lugar, o texto também nos mostra aqui a nossa responsabilidade. Sim, os crentes são responsáveis por vestirem toda a armadura. Nós é quem devemos vestir. É você quem precisa vestir esta armadura aqui, a armadura divina. A palavra usada pelo apóstolo Paulo para se referir à armadura, ela muito provavelmente, ela é usada nesse contexto aqui, devido ao seu contexto em que ele escreve essa carta.
Lembre-se que Paulo, enquanto escrevia essa carta, estava na prisão, guardado por soldados romanos. E observando ali a sua armadura, e nós ainda entraremos em cada uma parte delas aqui nas próximas exposições, é observando essa armadura que ele começa a usá-la como ilustração para o povo de Deus. Observe também que, ao mesmo tempo que nós somos chamados a vestir a armadura, veja, o versículo 11 diz que essa armadura ela é de Deus, o que significa é o Senhor quem fornece a armadura. O Senhor é quem fornece a armadura. Veja, o senso de urgência, a nossa responsabilidade de usarmos, mas ela vem do Senhor. O Senhor é quem a concede a nós. Quarto lugar, veja que essa batalha, como eu já falei no início do sermão, ela não é de natureza física. A ilustração, ela nos remete a isso, essa ideia, mas a batalha ela é de natureza espiritual. É uma armadura espiritual que é fornecida a nós sobrenaturalmente. É essa a ideia. Em todas as sessões precedentes aqui a essa parte, Paulo descreveu a salvação, meus irmãos, como sendo, por um lado, o produto da soberania de Deus, e de fato Deus é quem salva o homem, mas nunca deixando de lado a nossa responsabilidade. Isso é ensinado em Efésios, como em toda a Bíblia. Deus soberanamente salva aqueles que lhe pertencem, mas nós somos chamados ao arrependimento e a crermos no Senhor. Sempre a nossa responsabilidade ela é enfatizada, e aqui também ela está presente. Esse ensino de soberania de Deus e responsabilidade humana aparece no versículo 11, parte A. Deus entrega a armadura, Ele foi quem a forjou, foi Ele quem a deu, foi Ele quem a preparou, mas nós devemos usá-la, e usá-la com eficiência, no poder de Deus, Sem essa armadura, sem o próprio Deus nos revestir com essa armadura, será impossível enfrentarmos o diabo e todos os nossos inimigos. Mas por quê? Por quê? Porque o inimigo que nós encontramos, ou que nós enfrentamos, é um inimigo que é empenhado em nos destruir e destruir todo o povo de Deus. Não brinque com isso. Veja que a Bíblia usa uma linguagem bélica para se referir ao nosso enfrentamento ao diabo. A gente não pode amenizar a linguagem aqui. Você é chamado por Deus para vestir a sua armadura. Se você fosse convocado para uma guerra, certamente você não deixaria de usar todos os meios que lhes fossem concedidos de armas, de proteção, para lutar nessa guerra. Você iria ser diligente em aplicá-los, em conhecê-los bem e assim usá-los devidamente. Por quê? Porque você sabe que a sua vida dependeria disso. Não é verdade? Seria todo cuidado para poder montar o seu material e assim usá-lo naquela guerra. Ou até mesmo pensando, não numa convocação militar diretamente, mas numa invasão que o nosso país possa sofrer. Você vai tentar, pelo menos dentro das suas condições, se preparar para proteger a você e a sua família. Para tentar, pelo menos, fazer o máximo possível que essa proteção venha a ser efetiva. Agora pense na batalha que você enfrenta diariamente. Uma guerra invisível. Que você não está vendo os poderes espirituais, você não está vendo isso com os seus olhos físicos, você não está vendo isso. Mas ela ocorre diariamente. E não ache que ela ocorre somente quando você está em casa ou no trabalho, quando você vem à igreja você está livre. Aqui mesmo, durante o culto, ela ocorre. Ou você acha que o diabo não está tentando você para se dispersar, por exemplo, a pregação da palavra, com pensamentos, às vezes nem pensamentos que são em si pecaminosos, mas que podem te distrair da pregação da palavra.
Essa batalha ocorre o tempo inteiro. Eu repito isso. Pois bem, você lida com ela sendo uma guerra usando a armadura. A armadura. Terceiro lugar, e aqui, como eu disse, iremos até esse momento e caminhando para o final já da primeira parte do sermão. A primeira parte hoje. O porquê. O porquê disso. O motivo do apóstolo Paulo falar tudo isso. Para que nós fiquemos firmes contra os estratagemas do diabo. Versículo 11, parte B, ele diz: para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Depois de declarar o que no versículo 10 e o como no versículo 11, parte A, Paulo agora nos explica o porquê. Esses versículos subsequentes aqui. E o que ele apresenta para nós no versículo 11, parte B, é que o motivo é para que a gente possa permanecer firme ou oferecer resistência ao inimigo. O vocábulo usado pelo apóstolo Paulo aqui é para denotar aquilo que é durável e também estável. Não é sujeito a mudança ou a se deteriorar. É nessa condição, você permanece firme de maneira estável diante da batalha, usando a armadura de Deus. Ou seja, é alguém que é firme de tal forma que não é empurrado, mas permanece firmemente em sua posição. É para isso que você deve vestir a armadura, para resistir. E quem é o inimigo? Ele é claramente declarado aqui. O inimigo é de forma específica o diabo. O diabo. Observe que o apóstolo Paulo, ele cria na existência de um príncipe do mal pessoal. O diabo, ele é real. Ele existe. E a Bíblia, ela fala isso várias e várias vezes. Aqui é mais uma menção que aparece em Efésios, tanto no capítulo 4, como vimos, como agora no capítulo 6. Paulo identifica o inimigo em nossas almas de maneira pessoal. O diabo existe. Lembre-se também que Paulo escreve aqui para muitas pessoas lá de Éfeso, das quais, antes da sua conversão à fé cristã, nutriam certamente um grande temor pelos maus espíritos, como também é verdade hoje entre os pagãos, meus irmãos. E é quase impossível apreciar quão difundido, obsessivo e dominante é este medo de demônios que se depara no meio do paganismo. Mas como é que Paulo lida com esse medo para neutralizá-lo, para combatê-lo? Paulo diz aqui, por acaso, que esse mundo dos espíritos malignos é uma grande irrealidade, uma invenção da imaginação? É isso que Paulo está falando aqui? Não acha que essas coisas existem, não acha que há alguma coisa sobrenatural, do mal, não existe, não. Paulo lida de forma a tratá-la como realidade. E ele enfatiza aqui a grande e terrível influência de Satanás. Sim. O que Paulo está fazendo aqui no versículo 11 e demonstrando de forma mais detalhada no versículo 12 é que o diabo, juntamente com os demônios, eles possuem sim uma grande influência nesse mundo. Jamais entenda isso como a parte da soberania divina. Com isso em mente, Deus soberano reinando, e o diabo, tudo o que faz debaixo do decreto divino, com isso em mente. Não perca de vista também que o diabo e os demônios têm grande influência nesse mundo. Às vezes, quando algumas pessoas saem de um contexto não reformado para a igreja reformada, devido aos abusos que ocorreram nesse contexto, normalmente pentecostal, elas acabam anulando completamente essa ação do sobrenatural em nossos dias. E muito cuidado com isso. Quando nós declaramos, como eu falei hoje mais cedo, inclusive, em outro momento, e já tenho ensinado sobre isso aqui na igreja acerca do cessacionismo, nós nos referimos aqui a dons revelacionais que encontraram o seu cumprimento
ali no primeiro século. Não foram todos os dons que cessaram, nem mesmo significa dizer que Deus não haja neste mundo. Nós cremos que Deus age em sua providência, e que os anjos de Deus também agem. Nós cremos nisso, meus irmãos. E também cremos que o diabo e os demônios agem nesse mundo, debaixo do governo divino. Eles agem nesse mundo. Eles são atuantes nesse mundo. Nós não negamos essa realidade. Pelo contrário, afirmamos. A palavra usada por Paulo aqui, que eu não vou trabalhar ela agora, mas apenas no próximo domingo, a palavra ciladas, só para adiantar um pouco sobre isso, ela traz essa ideia. Qual? Paulo está falando aqui que o diabo, ele não tem simplesmente uma estratégia, um método, mas a ideia plural aqui da palavra é ressaltar que o diabo tem várias estratégias, vários métodos. Inclusive, a palavra no original, ela é oriunda dessa palavra, métodos. O diabo tem vários métodos, ou vários estratagemas. Dentre os principais, sabemos, e eu vou trabalhar isso ainda, a mentira. Mas há vários estratagemas. Minha intenção era hoje falar sobre eles. E eu vou usar uma citação, principalmente de um puritano chamado William Spurstal. Esse puritano elencou 12 estratégias do diabo contra a igreja de Cristo. Mas para falar cada uma delas vai levar um bom tempo para isso. Então a gente vai parar aqui fazendo uma citação ainda sobre essa questão do diabo. O que a gente deve fazer diante desse inimigo? Sim, vestir a armadura, é verdade. E essa armadura, como veremos ainda também na sequência das exposições, envolve batalharmos em oração. Em oração. E eu quero concluir lembrando você nessa noite da pergunta 195 do nosso Catecismo Maior. A pergunta 195 do Catecismo Maior de Westminster. O que pedimos na sexta petição acerca da oração do Senhor? Ouça, na sexta petição, que é: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, reconhecendo que o muito sábio, justo e gracioso Deus, por diversos fins santos e justos, pode dispor as coisas de maneira que sejamos perturbados, frustrados e feitos por algum tempo cativos pelas tentações, que Satanás, o mundo e a carne estão prontos e são poderosos para nos desviar e enlaçar, que nós, depois do perdão dos nossos pecados, devido à nossa corrupção, fraqueza e falta de vigilância, estamos não somente sujeitos a ser tentados e dispostos a nos expor às tentações, mas também que nós mesmos somos incapazes e indispostos para lhes resistir, sair ou tirar proveito delas, e que somos dignos de ser deixados sob o seu poder. Pedimos que Deus, de tal forma, reja o mundo e tudo o que nele há, subjugue a carne, restrinja a Satanás, disponha tudo, conceda e abençoe todos os meios de graça e nos desperte a vigilância no seu uso. Que todo o seu povo e nós sejamos guardados pela sua providência de sermos tentados ao pecado, ou que, quando tentados, sejamos poderosamente sustentados pelo seu Espírito e habilitados a ficar firmes na hora da tentação, ou quando cairmos, sejamos levantados novamente, recuperados das quedas recuperados dessa queda, e que nós venhamos a tirar um bom proveito, um bom uso dessa queda, bom proveito e uso santo dessa queda. Que a nossa santificação e salvação sejam aperfeiçoadas, Satanás calcado aos nossos pés e nós inteiramente libertados do pecado, da tentação e de todo o mal, para sempre. Na petição, na sexta petição, quando você ora ao Senhor, tudo isso está envolvido. Inclusive, o fortalecimento contra o diabo. Na armadura divina, que você é chamado a usar, a se vestir dela, em sua responsabilidade, você é fortalecido no Senhor e na força do seu poder, orando a Deus dessa forma, contra o inimigo
da sua alma. Quero concluir com Isaías 59. Volte para lá, Isaías 59. Isaías capítulo 59. Versículos 16 e 17. Viu que não havia ajudador algum e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve. Vestiu-se de justiça como de uma couraça e pôs o capacete da salvação na cabeça. Pôs sobre si a vestidura da vingança e se cobriu de zelo como de um manto. Aqui está a nossa força, meus irmãos. Só há poder, só há segurança nessa armadura porque ela é divina. E mais do que isso, porque o guerreiro divino se revestiu dela. E é revestidos da sua justiça que nós temos poder contra Satanás, contra o diabo. No próximo dia do Senhor veremos as estratégias do diabo. E se for da vontade do Senhor, chegará até o versículo 13, concluindo assim essa sessão. Mas hoje, que você seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. E se você se reviste da sua armadura, confiando em sua graça, na sua luta contra o pecado, contra o mundo e principalmente contra o diabo. Que Deus nos abençoe. Amém. Oremos ao Senhor, meus irmãos, com ações de graças. Obrigado, Senhor nosso Deus, por Tua palavra que foi proclamada nessa noite. Te agradecemos, ó Deus, pela força do Senhor, pelo Teu poder, que nos vivificou, que nos trouxe da morte para a vida, por meio de Cristo, pelo Teu Santo Espírito. E agora, Senhor Deus, aqui estamos vivos, não apenas biologicamente, mas espiritualmente, para Te render graças e louvores, ó Deus. Te peço que esse mesmo poder que o Senhor Deus já demonstrou no vasto universo e no meio do Teu povo, também venha a estar diariamente em nossas vidas, frequentemente sendo demonstrado na nossa luta contra Satanás. Fortalece Teu povo, Senhor Deus, e que cada um aqui, todos os homens, as mulheres e as crianças, se revistam da sua armadura, da armadura do Senhor, e assim possamos estar fortalecidos contra todas as estratégias do diabo. Assim eu oro a Ti, Senhor Deus, e Te peço a Tua bênção sobre nós, em nome de Jesus Cristo. Amém.